A paz do Senhor, meus irmãos, convido você a estar estudando juntamente comigo esta lição, oitava lição do dia 25 de fevereiro de 2024. Título: A disciplina na igreja. Texto áureo: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido. Isto está descrito em Hebreus 12, verso 5. Verdade prática. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Logo, no início, nós já vemos que a disciplina cristã é bíblica, ou seja, os líderes da igreja, o pastor, o bispo, deve disciplinar os seus membros quando houver necessidade. A leitura bíblica em classe está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 5 ao 13. Introdução. Bem, nessa lição será estudado sobre a prática da disciplina na igreja. E sabemos, meus irmãos, que isso é muito necessário, porque Deus é santo e requer que sua igreja também seja santa, seja separada, seja irrepreensível. Então, quando há necessidade, é necessário que os pastores, bispo, disciplinem alguém. E esse alguém é um membro que está no erro, que está no pecado. Por isso que essa lição vai nos chamar a atenção, vai chamar a atenção da igreja, mostrando para a igreja que é necessário, que é de grande relevância que haja disciplina. Voltando aqui para a introdução, diz assim: embora seja muito necessária a disciplina como prática da igreja cristã, ela vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Logo, nós vemos, meus irmãos, que realmente é como o autor coloca aqui, que uma igreja que não corrige seus membros estando fazendo coisa errada, é uma igreja que anda ao inverso das coisas de Deus. É uma igreja que anda fraca, uma igreja que não tem fortaleza no Senhor. Porque uma vez entendendo que Deus é santo, como eu já falei, Ele requer do seu povo também santidade. Como a palavra de Deus mesmo diz: sede santos, porque o nosso Senhor é santo. E além disso, o crente, ele deve refletir a luz de Cristo. Se um crente anda no pecado, anda errado, qual luz que ele está refletindo? Nenhuma. Porque ele não está exercendo o cristianismo autêntico. Ele não está imitando a Cristo. Todo aquele que conhece a palavra de Deus e anda errado é uma pessoa que não tem a palavra de Deus no coração. Porque a palavra de Deus diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida, parafraseando a Bíblia. Então nós entendemos que é necessário sermos santos como Deus é santo. E se queremos agradar a Deus, devemos brilhar como um luzeiro nessa terra. Devemos imitar o bom mestre, pois ele disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então, meus irmãos, essa lição é de grande importância para nós. Nós não devemos andar no pecado, na mentira. Nós não devemos ter prazer no pecado. E se nós cairmos no pecado, é necessário nos arrependermos e voltarmos imediatamente às práticas das boas obras.
E essa lição vai falar sobre a disciplina na igreja. E aí, na sua igreja está tendo disciplina? Tópico 1. A necessidade da disciplina bíblica. Subtópico 1. Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus. E por isso é uma das causas que justifica a necessidade da disciplina na igreja. Em Levítico, capítulo 11, verso 45, diz assim: Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Serei, pois, santo, porque eu sou santo. Quem é que fala? Deus. Deus falando ao povo de Israel. Deus mostrando para Israel que ele era o Deus santo que tirou Israel do Egito. E se ele era um Deus santo, ele requeria e ainda requer santidade do seu povo. Deus é santo e como tal deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Mateus 6:9, eu vou ler o versículo completo para vocês. Mateus capítulo 6, versículo 9, que nos diz assim: Portanto, orareis-vos deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. Com isso, meus irmãos, nós percebemos, para agradarmos a Deus, é necessário que venhamos a ter uma vida que condiga com Deus, que condiga com a santidade do Senhor. Se Deus é santo, logo também deveremos ser santos. Você que está me ouvindo pode dizer assim: mas como é que eu vou ser santo? Eu moro num mundo que diariamente me impulsiona a fazer coisas erradas, a praticar coisas erradas. E aí eu afirmo, meus irmãos, que nós só podemos ser santos como Deus é santo através do sangue do Cordeiro. Porque é através de Jesus que nós adentramos ao Santíssimo Lugar, ou seja, adentramos a presença do Senhor. E é na presença do Senhor, em oração, jejum, vigilância, que nós conseguimos ter uma vida santa. Você sozinho não consegue ser santo. Você precisa se aproximar de Deus Pai através de Jesus Cristo e orar diariamente, ler a Bíblia diariamente, mortificar a carne diariamente. E isso fazendo como Jesus disse: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu tenho fraquezas, você tem fraqueza. Nós só podemos vencer através de Jesus Cristo. Nós só podemos ser santos através de Jesus Cristo e mortificando o nosso eu, mortificando a nossa carne, porque diariamente a nossa carne quer pecar, mas o nosso espírito quer agradar a Deus. E a quem você mais alimentar é aquilo que vai te dominar. Se você alimentar mais a carne vai te dominar. Se você alimentar mais o espírito vai te dominar. Quando eu me refiro à alimentação, eu estou falando no sentido espiritual. Se você der vazão à sua carne, aos seus desejos pecaminosos, eles vão te dominar. Se você der vazão às coisas do céu, às coisas do Espírito, orando, jejuando, se congregando, lendo a Bíblia, isso vai te direcionar às coisas do céu. Você vai mortificar a sua carne através dessa dedicação diária ao Senhor. Então, se nós queremos ser santos, meus irmãos, nós devemos obedecer a Deus e mortificar diariamente a carne. Eu espero que eu esteja sendo compreendida neste assunto. Continuando. Subtópico 2. A igreja é santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu sou santo.
Ao formar seu povo, tanto na antiga aliança como na nova, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega, ágios, eu estou pronunciando da forma que eu conheço, que eu falo é português, não é grego. Então, meus irmãos, a palavra grega, ágios, traduzida como santo, possui o sentido de separado ou consagrado. Logo, quem deseja agradar a Deus deve ser santo como Deus é santo. E a palavra santo quer dizer separado. Uma pessoa que foi separada para uma determinada finalidade. Ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança, Deus teve um objetivo, uma finalidade. Qual foi essa? Deus criou o ser humano para que o ser humano vivesse para a glória dele. Como assim, irmã? Deus criou o ser humano para refletir a glória de Deus, para refletir a bondade de Deus, para refletir a santidade de Deus, para refletir a glória do Senhor. Logo, entendemos que o crente deve ser separado das coisas mundanas, deve ser consagrado para fazer a vontade de Deus, para viver para a glória de Deus. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se já fez o que Romanos 10:9 disse, com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você já fez isso, e se você tem certeza que Jesus está na sua vida, agora passe a imitar Jesus, passe a viver para a glória de Deus, deixando as coisas mundanas, porque se Deus é santo, Ele não vai querer que você seja dominado pelo alcoolismo, Ele não vai querer que você seja dominado pelos homens dessa terra, Ele não vai querer que você seja dominado por todo e qualquer mal dessa terra. O Senhor, em certa ocasião, Ele diz claramente: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós devemos ser santos, separados, consagrados ao Senhor. Tudo aquilo que nos impede de chegarmos até Deus são correntes humanas, são correntes de Satanás. E se o Filho nos libertou, nós estamos livres para viver para a glória de Deus, para sermos santos como Deus é santo. Então, você que está ouvindo essa lição, esta palavra, se liberte de tudo que desagrada a Deus, se liberte dessa vida que muitas vezes você tenta deixar e não consegue. E aí eu afirmo, você só pode se livrar das coisas mundanas, das coisas deste mundo, através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Então, se você quer ser liberto, curado, transformado, somente através de Jesus Cristo. Voltando aqui para a lição, se Deus é santo, seu povo deve ser santo. Ele nos chamou para sermos propriedade dele. Ele nos chamou para sermos separados, consagrados, para viver para Ele, para imitá-lo e mostrar o reino de Deus nessa terra. Terceiro subtópico: quando a igreja não disciplina. Olha só, é forte. Se a igreja é santa, da mesma forma o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também. E aqui tem alguns textos bíblicos que eu vou procurar estar lendo para vocês. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 Coríntios 3, 16, que nos diz da seguinte maneira: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só. Se nós já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, se estamos vivendo debaixo da graça do Senhor, nós devemos entender, compreender que nós somos santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em cada um de nós.
Isso está descrito em 1 Coríntios 3,16. Outra passagem bíblica, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vamos lá. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possui da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vou repetir. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só, nós fomos selados, temos um selo de propriedade, Deus nos selou, portanto, nós somos habitação de Deus, nós somos santuários de Deus, e o Espírito de Deus habita em nós. Que lindo! Essa passagem é muito linda. Nós temos identidade, somos do Senhor. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nossa, glória a Deus por essa afirmação. Voltando aqui para a santidade, faz parte da identidade do cristão. Efésios capítulo 1, versículo 1. Vamos lá fazer a leitura. Diz assim, Efésios capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vou repetir o versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, certo? Pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Olha só. Aqui está afirmando que Paulo era apóstolo de quem? De Jesus. Por vontade de quem? De Deus. E aí ele está escrevendo aos santos que estão na cidade de Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Que passagem maravilhosa, né? Logo, meus irmãos, nós entendemos que quem separa alguém para determinada função dentro da igreja, pela luz da Bíblia, é Deus. Porque nesse versículo aqui diz que Paulo era discípulo de Jesus Cristo, não da vontade humana, versículo 1, mas da vontade de Deus. E aí ele diz aos santos que estão em Éfeso. Ele está endereçando a carta aos irmãos que estão em Éfeso. E não somente aos irmãos, né? Mas aqueles que são fiéis a Cristo Jesus. Situando os irmãos na lição, estamos no terceiro subtópico do tópico 1, quando a igreja não disciplina. Continuando. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge então a imagem do crente mundano ou carnal. Que identidade? A identidade cristã. Se o crente serve a Deus, está constantemente indo à igreja, mas quando chega em casa, escandaliza o reino de Deus, quando está no serviço, escandaliza o reino de Deus, e através deste crente o nome de Deus está sendo blasfemado, essa pessoa não está sendo luzeiro no mundo, essa pessoa não está vivendo o evangelho, essa pessoa está escandalizando o reino de Deus, portanto é mundano, é carnal. Tem até um palavreado que as pessoas falam, né? Crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Então tem gente assim, que não é liberto e que vive uma vida religiosa de hipócrita, de fariseu, de mundano. Essas pessoas, elas estão cegas e a palavra não está adentrando aos seus corações. Está sendo rebatida, pois eles não querem ouvir a palavra. E se não se arrependerem, elas não subirão na volta de Cristo. Continuando na lição. Na verdade, os adjetivos mundano e carnal revelam de fato um crente indisciplinado. Alguém que não tratou ou não foi tratado. Aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Olha só.
é algo que nós devemos ter muito cuidado em estar indo à igreja, mas não sendo igreja. Porque o que vale não é o fazer, mas é o ser. O nosso coração deve estar contrito ao Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ser crentes e nos esforçar para agradar a Deus, nos esforçar para lermos a Bíblia diariamente, nos esforçar para amar o nosso próximo, nos esforçar para imitar a Jesus Cristo. Eu sei que não é fácil ser crente, não é fácil abdicar de certas coisas, mas está nos esperando a coroa da vida. E nós devemos perseverar até o fim. Nós que já temos experiência, sabemos que as coisas de Deus é muito prazerosa, apesar das lutas. Mas as coisas de Deus é muito prazerosa. E eu acredito que lá no céu tem coisas magníficas para nós. E se nós perseverarmos até o fim, receberemos a coroa de vida. E estaremos frente a frente com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vamos dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena o sofrimento, valeu a pena a luta, valeu a pena a dor. Porque eu estou aqui na tua presença, Senhor. E outra coisa, isso é algo futuro, né? O nosso corpo será revestido de imortalidade e aquilo que é mortal será transformado em imortal. Mas tem benefícios ainda nessa terra para o crente. Tem benefícios, sim. A paz que excede todo entendimento, a presença do Senhor na nossa vida. Nós muitas vezes sentimos a presença do Senhor tão maravilhosamente dentro do nosso quarto. Quando nós estamos orando, nós sentimos a presença do Senhor. Isso é maravilhoso, porque é um resquício daquilo que nós iremos sentir no céu de glória. Então nós devemos perseverar até o fim. Continuando aqui a lição. Na verdade, voltando aqui um pouquinho, nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Gente, meus irmãos, e aí quando nos referimos à disciplina na igreja, quem disciplina a igreja não é um membro. Quem disciplina a igreja é os pastores. Quem disciplina na igreja é os bispos. Porque tem igreja que tem pastor e tem igreja que é regida por um bispo. E aí tem a terceira, né, que é a igreja dirigida por pastoras do sexo feminino, né? Então, meus irmãos, eu quero enfatizar que quem dá a disciplina é essas autoridades. Eu, como membra, não posso disciplinar ninguém. Somente a autoridade eclesiástica que tem este poder. Em Apocalipse 3,19 diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Ora, se alguém está em pecado, praticando coisas erradas, essa pessoa tem que se arrepender, confessar e deixar. Porque é necessário que haja o arrependimento. É necessário que você deixe as práticas pecaminosas, as práticas que te afastam de Deus, para poder se aproximar de Deus. Visto que Deus é santo, santo, santo. E se você estiver em pecado, você está sujo, você está imundo. E você precisa se arrepender para poder ser limpo, para poder voltar à membresia da igreja. A disciplina, o intuito da disciplina não é te jogar fora. O intuito da disciplina é que você se arrependa e volte às práticas que agradam a Deus.
E aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 19, diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Deus nos ama e Ele não quer que venhamos a estar longe dele. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Deus, Ele nos deu o que tinha de melhor, que fez Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por nós, para nos dar vida. Então Deus mostra que nos ama e que não quer que estejamos longe dele, longe da presença dele. E ele aqui nessa leitura que já fiz, ele diz que arrepende-te. E depois ser, pois, zeloso e arrepende-te. Ele nos chama a atenção. Ele não quer que você esteja longe da presença dele. Ele não quer te jogar fora. Ele te ama. E ele tem o melhor para você. Então creia na palavra de Deus. Se arrependa. Volte para os pés de Jesus Cristo. E aí eu vou finalizar esse primeiro tópico, que falou sobre a necessidade da disciplina bíblica. Subtópico 1, Deus é santo. Subtópico 2, a igreja é santa. Subtópico 3, quando a igreja não disciplina. E aí eu afirmo que realmente Deus é santo, que a igreja deve ser santa e que é necessário, de extrema importância, que haja disciplina na igreja. Porque, novamente afirmo, Deus é santo. E toda doença deve ser tratada, senão termina contaminando o restante. Logo, o que eu quero dizer? Que se existe pecado no meio da igreja, se existe alguém que está em pecado, essa pessoa tem que se arrepender, tem que ser tratada, tem que ser examinada. E o Senhor tem que agir na vida dessa pessoa, mas essa pessoa tem que também querer a mudança, porque vai depender do sujeito. Eu tenho que me arrepender, você tem que se arrepender e se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Eu quero até ler aqui, a Bíblia diz, eu acho que é em Provérbios 28, 13. Deixa eu dar uma olhada bem aqui. Provérbios 28, 13, para finalizar, que eu já falei demais. Provérbios 28, 13. Vamos ver aí na Bíblia o que diz. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Aí eu afirmo para você que é necessário confessar e deixar para que alcance o que? Misericórdia. A Bíblia que diz, tá? Então que Deus em Cristo nos abençoe e que possamos crescer no conhecimento e na graça. E essa lição é muito maravilhosa, eu convido você a estar lendo. Eu vou continuar lendo os demais tópicos posteriormente. Desde já agradeço a atenção de vocês. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha e que isso seja uma bênção para você. Amém.